Lucas capítulo 8, versículo de número 41, vocês encontraram? Está assim a palavra de Deus. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga, prostrando-se aos seus pés, ou seja, ele se prostrou aos pés de Jesus, rogava-lhe muito que entrasse em sua casa. Versículo 42, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à beira da morte. Aí vamos agora ler o versículo de número 49, tá? Do mesmo capítulo, versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Por que incomoda ainda o mestre? Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo estas palavras, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Muito obrigado, queiram tomar os vossos assentos. João disse, no final do evangelho que leva o seu nome, que se todos os milagres que Jesus realizou, se eles fossem registrados em livros, João diz que nem todos os livros do mundo suportariam a quantidade de milagres que Jesus realizou quando esteve entre os homens. É claro que João está usando uma linguagem, exagerada, mas com o único propósito de trazer a informação a nós outros que Jesus realizou muitos milagres que são desconhecidos. Ou seja, Jesus, quando esteve entre os homens, por 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, ele viveu publicamente como o Cristo. Quando ele era uma criança, ele não havia se apresentado publicamente como Messias, como ungido, como filho do Deus vivo, como Emanuel. Só com 30 anos de idade ele começou o seu ministério, e o ministério de Jesus durou 3 anos e 6 meses. Foi exatamente com 33 anos e meio que ele foi crucificado. Então o ministério de Jesus, apóstolo, teve essa duração de 3 anos e 6 meses. Nesse espaço de tempo, doutor André, de 3 anos e meio, Jesus, por onde passava, deixava rastros de milagres. Quando você pega a Bíblia para ver todos os milagres que Jesus realizou quando esteve entre os homens, digo todos os que foram registrados na Bíblia, porque existem milagres que ninguém sabe porque não foram escritos, nós encontraremos exatamente 35 milagres que Jesus realizou, que foram descritos de maneira minuciosa. Você não vai encontrar nada além disso. Então, se você pegar os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que nós conhecemos como os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver exatamente, André, 35 milagres que Jesus realizou quando esteve entre os homens. E lembrando vocês que milagre, é o que eu disse no começo, é um ato inexplicável, é um acontecimento que foge das leis naturais. Então, todo milagre gera espanto. Nós podemos separarmos esses 35 milagres que Jesus realizou em 4 partes, porque Jesus, em seu ministério, manifestou o seu senhorio sobre 4 forças distintas, como por exemplo, a primeira força que Jesus venceu, ou seja,
Ele manifestou o seu poder como Cristo, fazendo milagres, manifestando o seu poder sobre a natureza, ou seja, fazendo milagres, vencendo a força da natureza. Como, por exemplo, vocês se lembram quando os discípulos estavam naquele barco e uma grande tempestade se levantou? O que Jesus fez? Acalmou a tempestade. Aquilo ali era comum? Não. Então, Jesus fez um milagre vencendo a força da natureza. Em uma outra força, ele também manifestou o seu senhorio, que foi sobre a força espiritual. Logo depois que ele acalmou a tempestade, pastor Diogo Moisés, ele desembarcou, apóstolo, em uma região que nós conhecemos de Decápolis, e em Decápolis tinha as 10 províncias, e ali também tinha a aldeia dos Gadarenos. Existia um moço que era possesso por uma legião de demônios, no mínimo 10.000 demônios estavam controlando a vida daquele moço. Ele é conhecido como Gadareno. As pessoas daquela região tentavam prender ele, tentavam amarrar ele, e nada conseguia resolver ou trazer lucidez para aquele jovem. Ele morava no cemitério, fazia das sepulturas a casa dele. E quando Jesus chegou naquela região, ele libertou o Gadareno, ou seja, expulsou todos aqueles espíritos malignos da vida do Gadareno, restaurando, a idoneidade dele, colocando ele em perfeito juízo. Então ali Jesus realizou um milagre vencendo a força espiritual. Então, força da natureza, força espiritual. Uma terceira classe que Jesus venceu foi a força da enfermidade. É uma terceira classe que ele manifestou o seu senhorio, realizando milagres sobre a força da enfermidade. Como, por exemplo, nesse episódio aqui mesmo, quando ele estava indo para a casa de Jairo, o apóstolo, apareceu, como é o seu nome? Andoilson? Quando ele estava indo para a casa de Jairo, você é muito bonito, hein, Andoilson? Parece que eu estou pregando com o Barack Obama aqui do meu lado. Andoilson. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, apareceu uma personagem ali na história que ninguém estava esperando. Uma mulher que estava sofrendo 12 anos com um fluxo contínuo de sangue, uma hemorragia. E vocês sabem a história, né? Quando ela tocou na orla de Jesus, o que aconteceu? Saiu virtude e ela foi curada. Ali, quando Jesus curou aquela mulher, ele estava vencendo a enfermidade. Eu poderia aqui ressaltar vários milagres que ele realizou sobre enfermidades. Quando ele levanta paralítico, quando ele dá vista ao cego, enfim. Existe uma quarta classe que Jesus realizou, ou manifestou o seu senhorio, manifestando a sua força, que foi exatamente sobre a morte. E esses episódios foram bem específicos, porque você vai perceber que Jesus venceu a morte na cruz. Jesus venceu a morte quando Lázaro estava já cheirando mal. Jesus venceu a morte quando o filho da viúva de Naim já estava sendo levado para ser enterrado. E aqui, no capítulo 8 de Lucas, ele está vencendo a morte mais uma vez. Que foi quando ele ressuscitou a filha de um homem que era muito importante, chamado Jairo. Então, os milagres que Jesus realizou foram milagres manifestando o poder dele sobre essas 4 forças distintas: força da natureza, força espiritual, força da enfermidade e vencendo a morte. Era para vocês ter dado glória, né? Olha, não, deixa, gente, deixa. Olha quanta coisa eu já estou falando que Jesus fez, hein, pastor Diogo? Venceu, natureza, enfermidade, espiritual, morte, hein, apóstolo?
Ele merece um aplauso? Só ele faz isso. Eu quero aproveitar isso aqui, essa introdução. Se você crê, você pega, tá? Não faz nada na força. Eu não sei qual é a área que você precisa de uma ação divina. Mas você tem que entender. O Deus que você serve, Ele é poderoso para agir em qualquer área que for necessário. Ele pode vencer qualquer tipo de força. Vamos lá. Eu estou falando aqui para vocês, preste atenção, gente, de um homem chamado Jairo, André, que ele era como se fosse um pastor nos dias de hoje. Ele era príncipe da sinagoga. Ele era responsável por organizar o local onde os judeus se reuniam para glorificar a Deus. Sinagoga, naquela época, não era apenas um local onde os judeus se agregavam para prestarem cultos ao Eterno, mas também era um local onde semanalmente tinha escola, né? Ensinavam as crianças. Então Jairo estava com a responsabilidade por todo o funcionamento da sinagoga, apóstolo. Ele tinha uma única filha que foi tomada por um mal desconhecido. Não existe nenhum pastor, preste atenção, não existe nenhum pregador que pode afirmar qual foi o mal que pegou essa menina. Porque é um mal desconhecido. A Bíblia diz que ela estava à beira da morte, moribunda, quase morrendo. Mas o que levou ela à beira da morte? Ninguém sabe dizer. Porque a Bíblia não falou se ela pegou um câncer, se ela foi atropelada, se ela estava com lepra, se ela estava com pneumonia, se ela estava com leucemia. Ninguém sabe qual foi o mal que pegou essa menina. É um mal desconhecido. Só que alguma coisa muito negativa pegou ela ao ponto de levar ela para a beira da morte. Essa expressão que você vai ver na Bíblia. Ela estava moribunda, quase morrendo. Versículo 42. Jairo tinha uma filha única, de quase 12 anos. Quantos anos? Quantos anos? 12. Que estava à beira da morte. Quase morrendo. Agora, gente, vamos imaginar a dor desse pai aqui, doutor André. Vamos imaginar. Com certeza, quando essa menina nasceu, Jairo fez várias projeções proféticas para essa menina. Como um bom pai, com certeza, apóstolo, Jairo, nem ela apenas, mas Jairo tinha planos para ela. E Jairo não tem mais de um filho, né, para projetar. Esse aqui vai ser médico e essa aqui vai ser juíza. Não. Todos os sonhos que Jairo tem estão canalizados nessa menina. Porque quando a Bíblia fala de filhos, preste atenção aqui. Quando a Bíblia fala de filhos, a Bíblia está falando de continuação de história. Por que Abraão queria tanto um filho? Você pode ver, a maior indagação de Abraão para Deus era isso aqui: Deus, eu estou rico, estou milionário, estou próspero pra caramba, tenho um Mercedes na garagem, BMW, minhas empresas estão todas no auge. Só que depois que eu morrer, isso aqui vai ficar tudo para o meu mordomo? Vai ficar tudo para Eliezer? Então, a maior indagação de Abraão era não ter alguém para continuar a história dele. Então, quando Deus faz uma promessa para Abraão, prometendo que daria um filho para ele, Deus estava animando ele, falando: ó, a sua história vai continuar. Então, filhos na Bíblia representa isso, continuidade de história. Alguém entende o que eu estou falando?
eu vou simplificar aqui para vocês entenderem. Eu, por enquanto, não tenho nenhum filho. Por enquanto. Eu tenho muito sonho de ter, né? Como acredito que todo mundo quer de Deus, né? Não é uma obrigação, mas a maioria das pessoas que entendem que a família é projeto de Deus, sonham, né? E eu tenho esse sonho. Eu já consegui várias vezes imaginar o Raiquinho, né? O Raiquinho. Imagine pequenininho, apóstolo. Ele assim, se você não pegar, eu vou pular aí. Aí acabou. Vai ser a alegria do pai, né? Eu com o cabelinho branco, apesar que eu não sei se eu vou ter cabelo, que eu estou vendo que já está ficando feio, o negócio aqui. Mas enfim, então é o sonho, hein, pastor Diogo? Quando você vê o Natan correndo. Suas projeções foram lançadas sobre ele. Quando o senhor vê o bispo Rodrigo, apóstolo, hein, apóstolo? Você sabe, um dia eu vou partir, mas meu filho vai continuar o que eu comecei. Então, isso é normal, é natural. Você que é pai, você que é mãe, você sabe. Você já fez várias projeções para o seu filho. Vou lutar, vou trabalhar para colocar na faculdade, para que ele se forme para isso. Enfim, uns dizem, o meu vai ser jogador de futebol, o meu vai ser advogado, o meu filho vai ser médico, né? Todo pai sóbrio, deseja o melhor para os seus filhos. E Jairo era um homem sóbrio. Só que agora, ele está perdendo a única filha dele. A única filha, o único depósito dos sonhos dele, está à beira da morte. E gente, olha que interessante. Jairo no meio do maior desespero. Eu vou começar minha pregação agora. Eu só introduzi para vocês entenderem a história. Se vocês não pegar, eu vou pular aí, hein? Porque isso não é... No maior desespero. Apóstolo, o senhor pode ler para mim só o versículo 41? Eu não vou pôr o senhor em um rolo, não. Só ler o que Jairo fez, nós vamos ver. Aqui, pode ser aqui mesmo. Olha o que esse pai fez, gente. Se ele não pegar, apóstolo, a gente já acaba a pregação. Aqui, o 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Apóstolo, Jairo é importante. Está com um grande problema. O senhor acha que ele está desesperado como pai? Muito. Isso aqui, só quem estiver ligado vai conseguir pegar essa revelação. Então, Jairo não quer perder a filha. De jeito nenhum. Você acha que ele está apavorado, apóstolo? Bastante. Mas vamos ver, olha que palavra revelada, André. Eu estou falando de um homem que está enfrentando um tsunami. Porque para Jairo recorrer até Jesus, ele falou assim, não quero nem saber o que o sistema religioso vai pensar, porque Jairo não podia fazer isso. Jairo fazia parte de um sistema, alguém pegou. Jairo fazia parte de um sistema religioso que era contra Jesus, gente. Eu não sei se eu estou arrepiado. Eu não sei se vocês já pararam para observar que a classe que mais se opôs ao ministério de Jesus foi a classe religiosa. A classe religiosa e a classe política. Então eram as duas classes que sempre lutaram contra o ministério de Jesus. Jairo, como alguém que fazia parte da classe religiosa, imagine se os amigos de Jairo descobrissem que ele estava indo até Jesus. Ele ia ser mandado embora. Ninguém, preste atenção, os fariseus daquela época, os escribas, os zelotes, toda essa quadrilha, essa corja, tentava invalidar a identidade messiânica de Jesus. Até hoje os judeus ortodoxos não aceitam a ideia de que Jesus é o Filho de Deus. Conversa com um judeu ortodoxo para você ver. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Só os judeus messiânicos. Então, para Jairo fazer isso, apóstolo, é que Jairo estava desesperado. Se ele não pegar, vamos pular lá? Olha a primeira coisa que Jairo fez, apóstolo. Lê mais uma vez o 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo,
que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus. Espera aí, o que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. Uau! Hã? Ajoelhou aos pés de Jesus. Mas ele não está desesperado? Muito desesperado. E o Senhor está falando que mesmo desesperado, a primeira coisa que Jairo fez? Foi correndo aos pés de Jesus. Se prostrou de joelho aos pés de Jesus. Sabe, ó, se vocês não pegarem, é que vocês estão mal, gente. Alguém está pegando ali. Eu fui estudar no original, Diogo. No original, esse texto. Ele se jogou aos pés de Jesus. Sabe o que significa esse se prostrou? No original? Uma atitude de quem está reconhecendo quem Jesus é. Alguém pegou. Eu estou arrepiado. Esse prostrou-se, apóstolo. É uma maneira de Jairo expressar a ele: eu sei quem tu és. Os meus amigos não acreditam. Os meus colegas de trabalho não acreditam. Mas eu entendo que o Senhor é diferente de todos os que já pisaram entre os homens. Então, quando ele se prostra, eu estou vendo alguém lá em cima com a mão levantada. Quando ele se prostra, ele está adorando a Jesus. Sabe qual é a lição? Pega isso, gente. Sabe qual é a lição? Mesmo Jairo precisando de um milagre, ele entendeu que o caminho não é chegar pedindo. Apóstolo, já pegaram? Olha lá, ó. Lá em cima tem gente de pé. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor responde. Jairo chegou pedindo ou se prostrando? Se prostrando. Então ele não permitiu, Diogo, olha que palavra revelada. Então Jairo não permitiu que o desespero dele fizesse com que ele se esquecesse de quem era Jesus? Não. Ele está assim, ó, eu estou desesperado. Eu estou na pior fase da minha vida. Eu não sei nem mais o que fazer. Mas diante dele, eu tenho que chegar me prostrando. Vou perguntar mais uma vez, apóstolo, Jairo chega pedindo ou chega se prostrando? Se prostrando. A lição da mensagem de hoje. A lição da mensagem de hoje é nunca chegue diante de Jesus pedindo. Todas as vezes que você chegar diante dele, reconheça quem ele é. Reconheça quem ele é. Eu sei que você precisa de muitas coisas. Eu sei que você tem muitas necessidades. Mas quando você chega diante dele, se prostrando, você está dizendo, mais importante do que o que eu preciso é eu entregar para ti o que o Senhor merece. Apóstolo, Jairo está esperando uma resposta para se prostrar? Não está esperando nada. Eu estou todo arrepiado. Jesus falou para ele, eu vou para sua casa para depois ele se prostrar. Ele sabe se Jesus vai ou não? Ele não sabe se Jesus vai. Mesmo assim ele está se prostrando? Mesmo assim ele está se prostrando. Só entre nós dois. Porque o verdadeiro adorador não depende de resposta para entregar o que ele entende que Jesus merece. Aleluia. Sabe qual é o maior erro da igreja? Sabe qual é o maior erro dos pregadores? Não estou generalizando, mas a grande maioria dos pregadores, dos pastores e das igrejas estão pegando um caminho errado. Existem pessoas que pensam que Deus
se tornou o funcionário delas. Olha aqui para mim. Deus pode fazer o que você precisa, mas Deus não é obrigado. Eu vou ir além. Deus não é obrigado a te dar o que você quer. Deus não é obrigado a fazer o que você precisa, porque Ele não é o seu funcionário. Deus não é o meu funcionário. E o grande problema é que nós estamos, muito obrigado, apóstolo, nós estamos se esquecendo do que é culto. Nós estamos esquecendo o que é culto. Presta atenção, gente. Culto não é um lugar onde eu venho para receber. Pega a origem da palavra culto. Pega a origem da... Culto não é uma oportunidade para eu receber. Eu até posso receber. Mas culto é o momento onde eu entendo, eu tenho que entregar. Tem pessoas que às vezes vêm para a igreja e falam, o culto estava pesado, o culto estava ruim. Não é o culto que estava ruim, é porque você não conseguiu entregar. Porque culto é individual. Então eu quero começar essa palavra te dando uma instrução como pastor, auxiliar dessa igreja. Nunca chegue diante de Jesus pedindo. Fala para quem está do seu lado, antes de pedir qualquer coisa para Deus, agradeça a Ele. Adore a Ele. Tem pessoas que chegam na igreja, Deus, eu preciso de um carro assim, eu preciso de um emprego assim, eu preciso de um salário assim, eu preciso que o Senhor mude o meu familiar. Aí ela fala tudo que ela precisa. Tudo. Mas não adora a Deus. Não entrega nada para Deus. Eu aprendi isso desde o meu início da minha fé, da minha caminhada cristã. Todas as vezes que eu chego diante de Deus, eu posso estar na pior fase da minha vida, na pior fase. Eu primeiro chego assim, Senhor, muito obrigado por eu ter a vida para estar aqui na Tua presença. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela minha casa. Eu te agradeço, Pai, por cada familiar. Eu te agradeço por cada amigo. E aí você vai agradecendo, vai agradecendo, vai agradecendo, vai agradecendo, vai agradecendo, vai agradecendo, vai agradecendo. Parece que o seu problema até perde a intensidade. Porque você consegue entender que no meio das piores crises da sua existência, Ele continua sendo Deus. Jairo, com essa atitude, ele está falando assim, ó, mesmo que o Senhor não faça o que eu estou querendo, eu vou entregar o que eu sei que pertence a Ti. A igreja brasileira precisa restaurar o altar da adoração. Eu vou repetir, a igreja brasileira precisa restaurar o altar da adoração. Tem muitos cultos, preste atenção, que tem músicas. Eu sou pregador itinerante e eu todos os dias prego em todas as denominações. Cada hora eu estou numa igreja diferente, Batista, Assembleia de Deus, enfim. Daqui a pouco eu estou até na católica. Porque esses dias eu estava pregando, foi até o padre católico me ouvir. Carismático, já fiquei feliz pra caramba com o padre. Padre falando línguas estranhas. Falei para ele, me leva lá na capela para pregar. Então eu prego em várias igrejas. Várias igrejas. E o que eu vou falar aqui para vocês é algo que eu vivo, eu sei. Tem pessoas que em um culto, ela só consegue chorar se ela ouve aquelas músicas antropocêntricas. Por exemplo, músicas assim, Deus vai te levantar das cinzas e do pó, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Essas músicas são ruins? Não são ruins, são músicas boas, motivacionais. Mas preste atenção, todas as vezes que alguém canta daqui, falando para você, não está cantando para Deus, está falando que Deus pode fazer na sua vida. Isso aqui, ó, música que sai daqui e vai para aí, não é louvor, é música. Louvor nunca vai sair daqui e ir para aí. Louvor vai sair daqui, só tem uma direção. Tipo assim.
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Se você sabe, canta comigo. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Com coração, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Só vocês. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Olha o altar da adoração como é diferente. No trono e ao Cordeiro, aleluia, seja o louvor. Eu tenho problemas, mas eu não vou me esquecer quem Tu és. A honra. Olha a jovem de pé aqui, olha a mãe com criança no colo marchando. Seja a glória, aleluia. Vamos levantar o nome dele. Seja o domínio. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Séculos dos séculos. Seja a honra mais uma vez, seja a honra. Seja a honra. O diabo pensou que ia tirar o louvor dos teus lábios. O diabo pensou que ia arrancar o cântico do Senhor das tuas remaplace. Mas mostra para o diabo: eu não dependo de circunstâncias favoráveis para reconhecer quem é o Deus que eu sirvo. Eu vou entregar o meu melhor. Agora para tremer o horto florestal. Poderoso Deus. Aleluia. Diga: minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Mais uma vez, poderoso. Poderoso Deus. Vamos levantar o nome dele nesta noite. Poderoso Deus. Eu não sei se eu vou chegar aonde eu quero. Eu não sei se eu vou dirigir o carro que eu quero. Eu não sei se eu vou comprar a casa que eu quero. Mas de uma coisa eu sei: nada vai me tirar dos pés dele. Eu estarei sempre aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti.
Faz aquele barulho que o diabo não gosta. Faz aquele barulho que o diabo não gosta. A maior raiva do diabo é que você está enfrentando um momento difícil, mas mesmo no momento difícil você está conseguindo glorificar a Deus. A maior raiva do diabo é que você está enfrentando muitas necessidades, mas mesmo em meio a todas as suas necessidades, você conseguiu chegar aqui e reconhecer quem Jesus é. Aleluia! Olha para quem está do teu lado e fala assim: não permita que nenhuma circunstância te faça esquecer que o lugar mais alto para se estar é nos pés de Jesus. Adoração. Adoração. Sabe o que é adorar? É elogiar, é enaltecer, é magnificar, é engrandecer. Teve uma época da minha vida, escuta o que eu vou te falar, que eu vivia na igreja, movido por essas musiquinhas. Eu não tenho nada contra, ajuda muita gente. Mas sabe quando Deus virou a chave na minha vida, pastor? Virou a chave. Foi quando eu entendi o poder que tem no altar da adoração. Hoje, presta atenção, pode vir cantor cantar que Deus vai fazer isso na minha vida, que Deus vai abrir porta, que, gente, de coração, eu recebo, mas não mexe comigo. O que mexe comigo são esses louvores que revelam quem Ele é. Aí quando eu vejo alguém cantando esse tipo de louvor que revela quem Ele é, eu vejo que tudo que eu quero não é nada diante da grandeza dEle. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Jairo se prostrou. Digam assim, mas digam com força. Antes de tudo, eu preciso adorar a Jesus. Então, esse é o caminho. Eu tenho base aqui, mas eu não vou ficar me estendendo muito, senão nós vamos acabar o culto tarde. Vou ser muito objetivo nos pontos. Jairo chega, se prostra. Depois que ele se prostra, apóstolo, ele pede. Olha como Jairo está indo pelo caminho certo. Ele primeiro se prostra para depois pedir. É isso. O problema de muita gente é que inverte os valores. Primeiro pedem, para depois adorar. Jairo não, Jairo adora para depois pedir. E é o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Olha o que ele diz: quando vocês forem orar, o conselho que eu dou para vocês é esse aqui: façam a seguinte oração: Pai nosso que estás nos, santificado seja o teu. Isso aqui é adoração, gente. Pai nosso que estás nos céus, o Senhor está acima de tudo e de todos. Santificado seja o teu nome. Ó, levantando o nome dele. Olha Jesus ensinando. Em toda oração vocês precisam entender primeiro quem ele é. Depois que vocês entenderem quem ele é, levantar o nome dele, exaltar o nome dele, aí vocês vão poder pedir: venha a nós o teu reino.
Eu não posso chegar falando venha a nós o teu reino, sem primeiro levantar o nome dele. Então primeiro eu levanto o nome dele para depois pedir o reino. Pegou? É o que Jairo está fazendo, ele levanta o nome para depois pedir. E esse segundo tópico é muito interessante também. Porque Jairo entende que ele precisava pedir. Ele precisava suplicar. Apóstolo, eu vou jogar uma para o alto aqui. Diogo, está com a chave do Corolla? Se ele não pegar, liga o carro e nós vamos embora. Eu vou só jogar para o alto essa aqui, hein? Deus tirou o povo, pega isso. Deus tirou o povo do Egito. Só que na hora que o povo estava saindo, Deus falou para Moisés: vai até Faraó e pede ouro, prata e bronze. Mas se Deus tirou o povo do Egito, por que Deus não falou com o Faraó? Para Faraó dar o ouro, a prata e o bronze. Porque existem algumas vitórias que só vão ser liberadas quando você dá o comando no mundo espiritual. Fala para quem está do seu lado, existem algumas vitórias que para você conseguir, você vai ter que dar o comando no mundo espiritual. Tem coisas que você só vai conseguir pedindo. É Deus falando para Moisés: Moisés, para ter ouro, prata e bronze, você vai ter que pedir. E Jairo está entendendo, para eu conseguir o que eu quero, eu vou ter que pedir. Então, agora eu estou falando de oração. Pastor, Deus sabe tudo o que eu preciso. Claro que sabe. O salmista diz que antes de você abrir a boca para falar, Deus já sabe a palavra que está na tua boca. Antes que você libere ela. Porque Deus sabe do que você precisa, Ele sabe. Mas é um princípio. É um princípio. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E o que bate, abre-se-vos-á. Esse cara é bom. Eu estou pregando e estou me auxiliando, muito bom. Jeremias 33,3. Olha o que Deus diz: clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Não, acho que você não viu, eu vou repetir. É Deus falando: clama a mim. E sabe o que é clamor, apóstolo? Clamor não é falar em voz baixa, não. Pega a origem do clamor. Clamor é levantar a voz. Tem algumas pessoas que vê às vezes eu dando esses gritos. E elas falam: mas pastor, Deus não é surdo. Eu sei que Deus não é surdo. Nunca falei que Deus é surdo. Mas clamor está na Bíblia. Oração fervorosa está na Bíblia. Então o que Deus falou: clama. Meu amigo, se você tiver que gritar, Deus, grita, implora, chama a atenção dele. É ele quem falou: clama a mim, eu vou te responder. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Deus é quem está garantindo. Ó, tem jovem com a mão levantada ali. Eu vou responder o seu clamor. E qual vai, olha lá em cima alguém pegando, qual vai ser o nível da resposta de Deus? Com coisas grandes e firmes. Aleluia. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim: se prepare, porque está chegando grandes respostas de Deus para a tua vida. E elas serão consistentes. Coisas grandes e firmes. Eu estou vendo uma apóstola pegando. Eu estou vendo alguém pegando lá em cima. Eu estou sendo um profeta para alguém aqui. Deus vai se manifestar com grandes respostas para alguém aqui. Respostas consistentes. Salmo 50:15, Deus diz: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei.
A oração não é uma fala monóloga. Quando você fala com Deus, para quem é carnal, você está jogando palavra aos ventos. Palavra ao léu. Mas para quem é espiritual, a oração é um diálogo. Alguém pegou? Oração não é uma fala monóloga, eu não falo sozinho orando. É um diálogo, é o caminho aonde eu desenvolvo um relacionamento com Deus. Pega na Bíblia, não existe outro caminho, apóstolo. É por isso que eu digo, é por isso que eu afirmo isso. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Uma igreja que não ora é uma igreja onde dificilmente vai conseguir sentir a glória de Deus palpável. Uma igreja que não ora é uma igreja carnal. Uma igreja que não ora é uma igreja humanista. Uma igreja que não ora é uma igreja 100% racional. É uma igreja que, ao invés de entender e viver conectada com as coisas de Deus, vivem conectadas com as coisas da terra. Por quê? Porque não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus. Não tem outro caminho para um homem desenvolver um relacionamento com Deus a não ser o caminho da oração. Não tem, olha o que eu estou te falando, não existe um caminho para você desenvolver um relacionamento com Deus a não ser o caminho da oração. O único caminho para você conhecer a Deus, desenvolver uma intimidade profunda com o Espírito Santo, é a oração. Você precisa orar. Mas pastor, eu não sei falar palavras bonitas. Deus não está procurando palavras bonitas. Deus está procurando a sua verdade. O que é oração? É uma conversa, é um diálogo entre você e o Pai. É chegar diante dele e falar: Pai, olha, eu estou aqui para te agradecer, para te engrandecer, e contar para ele o que te magoa, o que te deixa triste. Ó, eu estou vendo meu pai brigando com a minha mamãe, e isso me deixa muito triste. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer a paz reinar aqui na minha casa. Deus, eu estou aqui pedindo para o Senhor, abra aquela porta de emprego para mim, porque eu não estou tendo recursos para conseguir realizar os meus sonhos. Pai, eu estou aqui orando para que o Senhor me dê sabedoria, me dê muita estratégia para eu conseguir passar naquele vestibular, para eu conseguir passar naquela faculdade federal. Pai, eu estou aqui orando para que o Senhor me dê sabedoria para eu conseguir fazer as maiores vendas da minha vida. Eu te peço que teu Espírito esteja comigo. Oração é isso, é você falar para Ele o teu desejo, a tua vontade, o que você quer. E Jesus disse: tudo que vocês pedirem crendo em oração, vocês vão receber. Eu tinha 14 anos de idade, eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi um pastor pregando sobre oração, eu era bem novo, e o pastor falou isso, Mateus 21, 22, se não me falha a memória: tudo que pedires crendo em oração, em meu nome recebereis. E o pastor ensinou, doutor André, que eu tinha que falar para Deus, Sabrina, exatamente o que eu estava precisando, André. E naquela época eu queria muito um terno. Eu não tinha condições, eu andava tipo com as roupas doadas, né? E eu queria um terno bege. Isso aqui é só quem é das antigas. Vocês lembram da Dorinhos? Lembram da loja Dorinhos? Não sei se existe ainda, lembra, Diogo? Lembra, apóstolo? Então, era da Dorinhos, tinha um terno bege, era R$199. Eu lembro até hoje o preço. Mas tipo assim, R$199 para mim, gente, era como se fosse tipo uns R$10 mil. Sem brincadeira. Algo inatingível. Por isso que hoje eu valorizo tudo que eu tenho. Só quem já sentiu sede no deserto vai valorizar um copo com água. Então, eu aprendi a valorizar, porque tudo foi difícil para mim. E eu não tinha condição, não tinha dinheiro. Eu dobrei o meu joelho e falei: Pai, eu novinho, gente. Eu ouvi o meu pastor falando que tudo que eu tiver com vontade e não tiver condições, eu preciso falar para o Senhor. E eu vi aquele terno bege, e eu não tenho dinheiro para comprar. Os meus pais não têm dinheiro para me dar. O Senhor pode me dar ele? Gente, olha, uma experiência de mais de muitos anos atrás. Tinha 14 anos de idade.
Aí eu orei. Na mesma semana, tinha um pastor que morava na minha rua. Ele falou assim: Raik, depois vai lá em casa, tem uma bênção para te dar. Quando ele abriu o guarda-roupa, chuta o que tinha dentro do guarda-roupa. Um terno bege. Eu tô chorando aqui, porque eu estou me lembrando. É algo muito simples. Mas é nessas pequenas coisas que você consegue ver o cuidado de Deus. A maioria das coisas que eu tenho hoje são frutos das orações que eu fiz lá atrás. Se você analisar o que você tem hoje, muitas coisas que você vive hoje são resposta de orações passadas. Volta a orar. Volta a falar com Deus. A sua oração tem tanto poder que você nem imagina. Aleluia. Apóstolo, se eu for terminar essa pregação, o culto vai passar do horário. E eu vou deixar para terminar essa pregação na terça que vem. Porque eu estou sentindo agora aqui, que Deus quer acender a chama da oração de novo. Olha, preste atenção. Pedro foi preso. A igreja começou a orar. Sabe qual era a oração da igreja? Liberta Pedro. Tira Pedro da prisão. Vamos lá. Qual era a oração da igreja? Qual era a oração da igreja? Eles estavam orando. Deus mandou o anjo. Tirou as algemas de Pedro. Abriu a porta. Já era para vocês ter dado glória da prisão. Pedro foi livre. Agora ele chega na casa onde a igreja primitiva estava orando. Bate na porta. Alguém diz: quem será? Sai uma espécie de empregada, uma jovem. Quando ela abre a porta, André, chuta quem estava na porta. Quem? Aí ela ficou espantada, voltou para contar para a igreja. Gente, vocês não imaginam quem está na porta. Pedro. Quem está lá? Aí ela: Pedro. Ele está lá. Aí a igreja, presta atenção, o povo que estava orando, o povo que estava, olhou para ela e falou assim: impossível ser Pedro. André, olha que loucura. Eles estavam orando para quê, Sabrina? Para Pedro ser liberto. Quando Deus libertou Pedro, eles não acreditaram. Começaram a falar: deve ser o anjo de Pedro. Mas ele não é. Olha, gente, eles estavam orando para Deus fazer aquilo que nem eles acreditavam que Deus poderia fazer. Olha isso. Eu vou repetir. Eu estou falando que uma igreja está orando para Deus fazer o que nem eles acreditam que Deus pode fazer. E Deus não é pirracento. Deus não é, ali Deus falou: eu vou cutucar eles. Se fosse pela fé deles, eu nem ia tirar Pedro da prisão, porque eles não crêem. Mas eu vou tirar eles da prisão para dar uma lição: que ninguém deve orar sem acreditar. Olha aqui para mim. Você acredita que Deus pode fazer o que você está pedindo? Alguém pegou.
Você acredita que Deus pode agir na área que você está precisando de um socorro? Eu vejo pessoas que oram. Eu não estou aqui querendo ser pejorativo, eu estou como um pastor, dando uma lição para vocês. Eu vejo pessoas que oram que nem elas sabem o que estão falando. Nem elas não têm noção do que estão pedindo. Na verdade, muita gente ora e não crê naquilo que está orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, e vai orando. Ela não sabe o que está falando, ela não tem noção do que está. A oração já virou tipo sei lá o que, um momento ali que já virou tipo um hábito de rotina, sem fé, sem consciência. Preste atenção. Deus está te chamando para voltar a crer naquilo que você está pedindo. Fala para quem está do seu lado. Acabou o tempo de pedir para Deus sem acreditar que Ele pode fazer. Diga assim: nessa noite nós vamos levantar um clamor cheio de fé, e Deus vai fazer. Quem acredita nisso? Fica de pé. Olha aqui. Eu não sei se o teu problema é na tua casa. Eu não sei qual é a área que você precisa ver a ação de Deus. Pastor, é no meu casamento. Meu casamento está bagunçado, eu estou na beira do divórcio. Eu preciso de um socorro. Pastor, é na minha vida emocional. Nunca flui. Quando parece que vai dar certo, dá errado. Parece que tem uma maldição que trava a minha vida para não deixar eu ser feliz. Pastor, é na minha vida financeira. As portas estão fechadas. Eu preciso ver Deus abrindo as portas. Olha, eu não sei qual é a área que você precisa ver o agir de Deus, a ação de Deus. Mas nós vamos levantar um clamor. Mas você vai levantar um clamor com fé. E eu estou profetizando que ainda esse ano você terá grandes respostas de Deus. Não sou eu que vou orar por vocês. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando de milagres urgentes. Melhor, você, pastor, essa palavra está sendo para mim. Eu preciso entrar na guerra espiritual. Tem uma área que eu preciso ver Deus agindo rápido, com urgência. O problema é que eu estava orando e eu não estava acreditando muito. Mas hoje eu quero entrar nesse clamor de fé. Sai do teu lugar, vem aqui na frente para a gente fazer essa oração juntos. Rápido, rápido, rápido. O grupo de louvor já se prepara aqui. Nós vamos fazer essa oração agora. Você que é viciado em cocaína e quer ser liberto, você vai vir agora orar aqui e falar para Deus: Deus, eu não quero mais cheirar. Eu não quero mais popó no meu nariz, nunca mais. Eu creio que o Senhor é poderoso para me fazer feliz sem usar droga. Você que é viciado em qualquer coisa ruim. Você que está enfrentando guerras espirituais. Você que está sendo seduzido por algum laço. Talvez o diabo colocou uma Dalila no teu caminho. Talvez o diabo colocou um prato no teu caminho. E você tá quase caindo nele. Agora você vai orar para Deus te livrar. Pastor, eu tenho um irmão que usa drogas. E eu creio que Deus pode livrar o meu irmão. Que eu não quero perder o meu irmão para cocaína. Eu não quero perder o meu irmão para a vida errada. Eu tenho um familiar que se envolveu com um crime, que já está no PCC, que já se tornou irmão. E eu creio que Deus pode transformar ele. Então agora você vai orar por esse seu familiar. Você vai levantar uma oração de fé. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus, além de te alcançar, alcança a tua família.
Ele só está me trazendo até você, porque é a resposta que você está precisando. Deus nem esperou muito para te mostrar que houve a sua oração. Eu estou vendo o céu se abrindo. Desce um ser celestial, Remanasse. Quando você está na guerra pela tua casa, Deus está fechando as sepulturas. A bandeira da salvação vai ser levantada no teu lar. Deus não vai perder nenhum. Vai ter culto de ação de graça. Você vai se lembrar desse dia, onde a resposta de Deus é: eu vou fazer. Jairo pediu, acreditando. A igreja primitiva orou para Pedro ser livre, mas eles não acreditavam. Mas hoje nós vamos orar com certeza de que Deus pode. Vamos começar? É momento de guerra agora. É momento de guerra. Feche os seus olhos. Vai liberando agora palavras proféticas para a tua casa. Vai liberando agora palavras de autoridade no mundo espiritual. Ore de uma maneira que você nunca orou. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. E nós te agradecemos por essa palavra, por essa noite tão maravilhosa na tua presença. Eu entendo que o altar da adoração está sendo restaurado e a chama da oração está sendo reacendida. Aleluia. Aleluia. Pessoas aqui vão voltar a orar como nunca oraram. Pessoas aqui vão passar a orar como nunca oraram antes. Pessoas aqui vão ter prazer de te buscar, de ficar horas e horas de joelhos, envolvidas no manto da oração. Nós acreditamos no teu poder, nós acreditamos na tua força. Entra nessa casa, Deus. Entra nessa família. Esse é o meu pedido. Vai agora tirando toda armadilha. Cadeias caiam por terra agora. Correntes caiam por terra agora. Cadeados caiam por terra agora. Grilhões caiam por terra agora. Todo vício, espírito maligno do vício que pegou esse jovem, eu dou uma ordem no mundo espiritual: solta esse jovem.